aproveitando para descansar, colocar as coisas em ordem. Normalmente é isso que a gente faz o domingo, já deixando tudo mais ou menos engatilhado para a semana que começa. Hoje é o nosso 21º encontro, e para iniciar as atividades desta noite, a Valdete, nossa amiga do NEP Gesiel, da cidade de Vinhedo, vai fazer a prece de abertura para nós. Por favor, Valdete, fique à vontade. Boa noite a todos, que todos possam estar Boa noite. Em paz. Então vamos uma respiração profunda, acalmar nosso corpo, para que possamos trazer serenidade ao nosso espírito e nos dirigindo ao nosso mestre querido, mestre amado, com o coração repleto de alegria, repleto de gratidão pelo dia de hoje, pela nossa encarnação, por colocar essa doutrina bendita em nosso caminho, por nossos amigos, nosso pão de cada dia, nosso teto, nossa saúde, Enfim, mestre, nosso coração é só de agradecimento a tantas bênçãos que reconhecemos e a tantas outras que nem nos damos conta. Mas sabemos que está sempre conosco, sempre nos propiciando as melhores oportunidades para nossa vida. Então, mestre, com o coração assim, em total gratidão, rogamos a Ti, Senhor, que nos auxilie a cada um de nós aqui nesse grupo, que se reúne em torno da Tua palavra, mestre, que cada um de nós possamos ter o nosso discernimento ampliado, para que possamos recolher da mensagem da noite o máximo possível de nossos corações, da nossa mente. Rogamos a Ti por todos os nossos familiares, nossos amigos, por todas as famílias aqui representadas e por tantos irmãos nossos que estão em situações complicadas, desajustadas, em sofrimento, em aflições, mestre. Que a nossa melhor vibração possa envolver cada um deles. Que possamos, com a migalha da nossa vibração, levar um tantinho de consolo, de conforto a cada um deles, mestre. Rogamos a Ti também que inspire essencialmente nossa irmã Maroísa, para que nos passe e que use as melhores palavras, as palavras mais adequadas para atingir nossos corações. Esteja conosco, mestre, agora e sempre. Muito obrigada, Valdete. Então, retomando o nosso assunto, nós estamos na parábola do fermento, é a nossa parábola atual, a quarta parábola da relação de parábolas do reino. Então, aqui a nossa imagem representando esta parábola. Nós já fizemos a leitura em Mateus e Lucas, e dentro do nosso roteiro, na semana passada, nós já começamos a levantar todos esses elementos sem a preocupação de colocarmos já o significado espiritual, porque esse significado espiritual, conforme a gente também vai amadurecendo a nossa leitura, a nossa compreensão do Evangelho, conforme vamos estudando e também sendo amassados e sovados pelas experiências da vida, nós também vamos modificando, ou melhor, a gente vai crescendo também na maneira de enxergar toda essa simbologia das parábolas. Então, como a gente sempre disse anteriormente, nunca teremos a palavra definitiva a respeito de assunto nenhum relacionados ao Evangelho, tá bom? Então, o personagem principal é a mulher, que era a ela que cabia a tarefa de fazer o pão.
E quando nós estudamos esta parábola, nós realmente indagamos bastante, ficamos com essa indagação a respeito do porquê da mulher, qual seria o papel, né? Por que Jesus escolheu a figura da mulher e não teria colocado assim genericamente, quando uma pessoa faz o pão, não, ele colocou uma figura feminina. É que no caso, para a constituição familiar daquela época, como ainda em muitos lares, a mulher é a provedora. E no caso, se ela era a que fazia o pão, é porque ela era uma provedora experiente. Então, não se confia uma tarefa tão importante como a de disseminar a, a mensagem, ou melhor, o evangelho, a alguém inexperiente, porque é uma tarefa de tamanha importância para cada um, ou direcionada para cada um. Então, a mulher aqui entra como provedora experiente. Mas demorou, quando a gente estudou essa parábola, nós demoramos para chegar em alguma coisa relacionada a isso. Queria ver com a Celina se ela notou mais alguma coisa, Celina, em relação à questão da mulher. E olha, pessoal, hoje, como nós estamos fazendo a colocação, colocando o significado espiritual de todos os elementos da parábola, não posso só eu ficar falando, e sempre tendo a palavra final, porque não tem palavra final em relação ao Evangelho. Então, sintam-se à vontade também de fazer as suas colocações, porque o que estiver faltando eu acrescento depois, o que não ficou muito legal a gente vai modificando, tá bom? Celina, quer completar alguma coisa que você tenha anotado aí no seu caderno? Por enquanto, não. Vamos seguir. Tá bom, obrigada. Depois vem o lugar, que como a gente sempre diz, podem ser dois, né? A gente pode dizer que são dois tipos de lugares. O lugar onde Jesus estava quando ele proferiu a parábola, no caso ele estava na Galileia, mais especificamente na região de Cafarnaum. E em relação ao lugar onde a parábola se passa, bom, fazia-se o pão dentro de casa, mais especificamente no local onde se cozinhava. Mas é claro que as casas daquela época tinham uma disposição interna muito diferente do que a gente tem do nosso lado ocidental. Então, eu não poderia ter colocado a cozinha, mas genericamente era dentro de casa, representando que se trata do íntimo de cada ser. E vejam como nós já comentamos anteriormente, as 7 parábolas do reino, a história acontece dentro de algum lugar. A semente dentro do solo, o fermento, a semente é lançada dentro do solo, o fermento é lançado na massa do pão, assim como o tesouro, a pérola, a rede. Certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário? Se tiverem ou quiserem falar depois, fiquem à vontade, tá bom, gente? Por favor. Depois vem o tempo. Da mesma maneira, o tempo relacionado ao momento em que Jesus narrou a parábola e ao tempo da própria parábola. Como a gente também já tinha comentado anteriormente, Jesus sempre fazia os seus diálogos com a multidão, quando ele estava da natureza, tinha que ser ao longo do dia, ou logo da manhã, ou no final da tarde, depois que terminavam o trabalho. Nada acontecia à noite. O que fosse à noite era sempre na casa de alguém, porque daí tinha a iluminação das lamparinas que eram de azeite. E o tempo da parábola. O tempo da parábola, às vezes, ele também não está muito claro na descrição da história. Então, o que nós encontramos no caso da parábola do fermento, eu tomei como referência, gente, todo o procedimento de se elaborar o pão. Aliás, também me esqueci de comentar logo no comecinho,
foi muito bacana nos dias que se seguiram a parábola, ao nosso estudo de domingo passado, as colocações que as pessoas foram fazendo, né, as intuições, pensando no caso, e teve gente que ficou tão animada que até resolveu fazer pão feito em casa, né? Só o cheiro que não chegou até aqui. Mas é gostoso a gente ver isso, né? O quanto realmente pode ser bastante dinâmico e, aliás, precisa ser dinâmico o estudo do Evangelho, mesmo que nós não nos estejamos vendo, mas nós estamos nos ouvindo. Então, é sempre importante as colocações de cada um, por isso, por favor, fiquem sempre à vontade, tá bom? Então, pensando em todo o preparo de um pão, existe um tempo para o preparo da massa primeiro. Começa por aí, né, gente? Preparar a massa primeiro. E nós podemos considerar como sendo o preparo um tempo para a preparação de um elemento material. Depois a gente vai voltar nisso para entender melhor o que eu quis dizer com elemento material, porque a massa é feita de farinha, mas aí a questão da farinha a gente vai ver na parte dos objetos, tá? Nós estamos falando de tempo por enquanto. Um tempo para preparo da massa, depois há um tempo, chega o tempo da adição do fermento, o momento em que o fermento é colocado na massa, o tempo do preparo do pão propriamente dito, já o pão dentro do forno, já pronto, né? E o crescimento, um tempo para o pão crescer e servir, o tempo da provisão, ou seja, de prover. Então, se a gente for pensar na formação do ser humano, nós partimos de um elemento material que se une a um elemento espiritual, que vai evoluindo até atingir o estágio de espírito evangelizado, e a partir do momento em que ele atinge essa evolução moral, ele se dá conta da necessidade íntima de servir, de ser útil. Então, preparar a massa, pôr o fermento, esperar o pão crescer, pôr o pão no forno para assar e o pão pronto, tudo isso é uma sequência que vai se encadeando, uma puxando a outra, e leva muitos e muitos milênios para tudo isso acontecer, até que o ser humano esteja completo, no sentido de ser um espírito evangelizado. Alguém gostaria de acrescentar? Oi? Desculpa a interrupção. Que, na verdade, na semana passada, no domingo, você havia feito uma correçãozinha e disse que hoje iria apresentar, que antes da preparação da massa, teria que ser preparado o fermento, que seria a primeira fase. É verdade, depois Conceição. Iria o preparo da massa, depois colocar o fermento, crescer, desenvolver e prover. Tá certo, né? Tá certo, é verdade. Tá? Porque eu anotei aqui, por isso que eu... que bom, tá vendo lá, ó. Gente, eu tô tão esquecida hoje, é muita coisinha na cabeça hoje, eu tá passando batido muito. Mas é que não é para pedir desculpa, eu agradeço, agora eu lembrei disso daí, que realmente, antes de preparar a massa, tem o preparo do fermento. Tudo isso, gente, eu vou anotar aqui, porque depois, na hora de eu preparar o arquivo para enviar para vocês em PDF, daí eu corrijo isso, tá bom? Obrigada de ter lembrado, Conceição, é verdade. Antes de preparar a massa, o fermento tem que estar pronto, né? Tá certo. Mais alguém se lembrou de alguma coisa? Celina, nas suas anotações? Não? Então, vamos em frente. Maroísa? Oi? Eu só gostaria de fazer um comentário que está me martelando a cabeça aqui. Sim.
No slide anterior, quando você falou da mulher, você colocou a mulher como uma provedora experiente, né? Deixa eu ir lá. Então, o que me veio aqui muito forte é o seguinte, naquela época, a mulher, ela era responsável pela formação dos filhos Sim. até uma certa idade, Uhum. não é isso? Isso. Até parece que 7 anos as crianças ficam, filho e filha ficava com a mãe, né? E a mãe dava os primeiros ensinos, vamos dizer assim, da lei para eles. Eu me lembro até no livro Paulo Estevão, né? O Gesiel ainda falando com Abigail, lembrando Isso. né? É verdade. As coisas para eles, tal. E depois, o menino, depois de uma certa idade, ele acompanhava o pai, ou ele era dedicado ao templo, então ele iria acompanhar um rabino, ele ia pegar um talmidim, né? Mas o que tem a ver isso aqui com relação a isso é que realmente quando a mulher, a mãe, ela fornece os primeiros ensinos para a criança, ela fornece a base da formação desse espírito. Por isso que acredito eu, e ela é provedora do pão, o pão, o alimento espiritual que ela dá aí para a criança. Isso. Não é? Provedora não somente do pão mesmo, como também do alimento espiritual nos primeiros anos de vida. Isso. É verdade. E sendo a gente pensando que a base nossa é o que é mais importante dentro de nós, é realmente os nossos sentimentos. Então, ela trabalhava realmente os sentimentos com as crianças, né? Então, ela realmente era uma provedora e realmente muito experiente para levar essa missão, né? Sem contar que a mulher naquela época, apesar de ter essa função, extremamente importante, inclusive, ela não era nada na época, né? Sim. Ela era uma propriedade só. Sim. Era uma serva do seu marido, né? Era serva do marido. Exatamente. Deixava de obedecer ao pai para passar a obedecer ao marido, né? E servir ao marido, né? Então, o que a gente poderia acrescentar aqui, dentro dos seus comentários, Valdete, e aliás, muito pertinentes, é acrescentar provedor de experiência material e espiritualmente, né? Na parte da formação religiosa das crianças, dos seus filhos, tá bom? Muito bem colocado. Mais alguma coisa, gente? Em relação ao tempo, vai ficar um pouquinho melhor depois que a gente vê a questão do significado ali, então, dos elementos, tá bom? Porque que nem eu coloquei aqui, olha, eu coloquei o tempo de adição do fermento, que seria evangelho. É que eu não queria colocar outra coisa, porque nós já entendemos que o fermento representa aqui o reino dos céus, e o reino dos céus vem até nós através do evangelho. Então, há um momento ao longo da nossa evolução espiritual em que tomaremos contato ou tomaremos conhecimento dos princípios morais do evangelho. Mesmo que não seja por meio do cristianismo, mas os ensinos morais das religiões conduzem ao mesmo objetivo, os objetivos, aliás, os ensinamentos morais superiores, né? Tirando de lado toda a interpretação pessoal dos seus representantes, tá bom? Mas vamos em frente, que daí talvez consiga fechar melhor isso que eu tentei colocar aqui. Hoje, ao longo do dia, para vocês perceberem também que a gente está sempre, como dizia o apóstolo Paulo, nós estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhas. E o que não falta aqui no meu ambiente familiar são as testemunhas invisíveis.
E hoje, com muita dificuldade, eu consegui organizar os meus pensamentos hoje para fazer o preparo dessa lição, que normalmente eu sempre faço no sábado, preparo no sábado, para poder dar uma revisada no domingo. Mas tanto ontem e hoje, meus pensamentos estavam assim muito embaralhados. Vamos ver daí se ao longo do tempo aqui as coisas vão melhorando, tá bom? Então vamos ver agora a questão dos elementos ou objetos, que é daí, ou seja, é do conjunto dos elementos e dos objetos que a gente consegue extrair mais informações. Farinha. Não dá para fazer a massa sem farinha. A farinha seria o elemento básico, fundamental, para se fazer o pão. Dá até para fazer sem fermento, mas não dá para fazer sem a farinha. Representando aqui o princípio material. Elemento representando o princípio espiritual. E é este princípio espiritual, como a gente vai ver depois, que um dia se tornará espírito evangelizado. Nós temos a massa propriamente dita, representando aqui o ser humano, mas mais especificamente o ser humano faltando alguma coisa ainda. Nós temos o pão propriamente dito, que é o pão pronto, já assado, pronto para ser consumido, representando o ser humano consciente. Consciente por quê? Porque na sua massa foi inserido um princípio espiritual. E um princípio espiritual evangelizador. E aí vem a questão, como eu tinha comentado com a Margarete, vai pensando ao longo da semana no significado das 3 medidas de farinha. Bom, gente, o número 3, como eu já comentei com vocês também, vai aparecer muitas vezes nas parábolas e em muitas passagens do Evangelho. Em algumas vezes ele é bem explícito, em outras vezes ele está implícito. É o caso, por exemplo, que aqui ele aparece bem declaradamente na questão das 3 medidas da farinha, mas também aparece de uma maneira escondida, que é a mulher, a farinha e o fermento. Agora, essas 3 medidas, nós podemos dar inúmeras interpretações para elas. Por exemplo, as 3 revelações, Deus, Espírito e Matéria, só para citar algumas. Certo? E eu gostaria de deixar em aberto aí para vocês, caso queiram fazer alguma consideração a respeito. Porque aqui, quando nós estudamos isso, e a Celina que vai procurando nas suas anotações o que foi falado a respeito, Celina, porque essas 3 medidas, para o pão ficar completo, ele precisa de 3 medidas. 3 e outra. As 3 medidas são do mesmo, vamos dizer assim, 3 copos de trigo, ou 3 xícaras de trigo, como a gente fala hoje. Essa medida tem que ser a mesma para as 3 medidas. Eu não posso pôr medidas de tamanho diferente, elas têm que ser iguais. Então, no caso, o ser humano completo é aquele que já tem ciência, ou melhor, conhecimento das leis divinas, já tem conhecimento da aplicação dessas leis divinas, já conhece o amor,
já tem conhecimento da ciência da espiritualidade ou da ciência espírita, e por aí vai afora, porque é um número bastante significativo o fato de ter aparecido e sempre implicitamente aparecer a 3 quantidades, 3 medidas em quase todas as parábolas. Celina, tem alguma coisa a mais que a gente tenha acrescentado aí no nosso estudo? E mais alguém que queira fazer alguma consideração? Não, Malu, estou complementando o nosso estudo, com certeza. Ixi, Maria, e às vezes eu vou com uma sede, esperando que você tenha alguma coisa para me ajudar. Não, só acrescentando por enquanto. Tá bom. Mais alguém quer fazer algum comentário a respeito disso? E a mesma coisa, né, gente? Assim como o pessoal ao longo da semana foi falando, tem que sovar o pão e fazer aqueles movimentos de sovar o pão repetidamente, representando ali as provas e as esfregas que a gente leva na vida. Ao longo da semana também é sempre muito gostoso quando as pessoas vão fazendo seus comentários, porque às vezes as intuições, as inspirações vêm depois, né? E não no momento do estudo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Maroísa, boa noite. Boa noite, eu queria, você. boa noite. Pois não. Eu só queria assim lembrar assim nessas 3 vezes, assim 3 medidas, que realmente assim nas conversas de Jesus, né? Jesus falou para Pedro que ele ia negar Jesus 3 3 vezes. vezes, Depois isso. que Jesus falou para ele, Pedro, tu me amas 3 3 vezes. vezes, Então isso, exatamente. aparecem muitas leituras, Muitas vezes, exatamente. É isso. Isso, bem lembrado também. Obrigada. Tá. Bom, eu vou falar, porque talvez esteja passando pela cabeça de alguém que não tenha, assim, coragem de se externar. O número 3 não tem nada a ver com Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é um dogma. Tá bom, gente? Não faz parte do estudo da doutrina espírita. Claro que nós poderíamos analisar isso, mas sempre pela visão espírita. Mas é um dogma da igreja que não cabe aqui, tá bom? Não tem nada a ver o número 3 com Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Nós vamos pular essa parte até num outro momento, talvez, mas fora do estudo das parábolas, porque daí só isso também já daria um longo pano para manga, tá bom? Mais alguma colocação? Senão depois a gente volta e podemos ir comentando, tá bom? Pois bem, nós fizemos as leituras depois do livro Parábolas e Ensinos de Jesus e do livro Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares, e o Parábolas e Ensinos de Jesus, do Karl Schutel. Portanto, faltam as ações. Pensando sempre em fazer a massa, lá de novo, lá eu esqueci, já está pronto aqui para colocar antes de para fazer a massa, preparar o fermento, viu, Conceição? Vai ficar faltando lá então, depois eu corrijo antes de mandar o arquivo para vocês em PDF. Então, antes de sovar a massa, tem que preparar o fermento, né? Isso significa o quê? Que antes de qualquer coisa, o elemento espiritual que um dia será evangelizado ou um evangelizador já deve estar pronto, ou melhor, tem que existir primeiro, né? Aí as ações, pensando em fazer o pão, sovar a massa, representando as provas e expiações. É aquilo que a gente sofre muitas e repetidas vezes, porque a gente fica de recuperação, né? A gente não é aprovado no exame, tem que fazer tudo de novo. Colocar o fermento na massa, representando o momento, aí que tá, o momento, cada ação também está ligada ao tempo. É o momento do evangelho,
o momento em que aquele princípio espiritual já está munido ou evangelizado. Depois da massa pronta e do fermento colocado, há necessidade de deixar crescer ou desenvolver. E comparativamente ao elemento humano, não é o fato de nós termos conhecido Jesus que nos transforma imediatamente em espíritos redimidos, para mostrar que realmente estamos com esse fermento dentro da gente, tem que esperar um longo tempo de experiências na Terra para mostrar que estamos crescendo espiritualmente. Não é de um momento para o outro. Preparar o pão, e lembrando que o pão, gente, para nós representa o ser humano completo. Tá vendo lá? Olha, o ser humano já consciente das suas obrigações, dos seus deveres, da sua responsabilidade perante Deus, perante o próximo, perante si mesmo. Assar o pão no sentido de calor íntimo, aquele sentimento ou aqueles sentimentos que aquecem o nosso coração. Porque a partir do momento em que o pão já está no forno, significa que ele já está pronto para que essas virtudes aqueçam ou deem significado ao seu viver, à sua maneira de ser. Aí não tem mais volta. E depois, a ação de alimentar-se deste pão ou continuar desenvolvendo essas virtudes é quando se manifesta em nós o espírito constante de serviço e de fidelidade à tarefa abraçada. E a tarefa abraçada, acima de tudo, é a nossa própria evolução espiritual. Então, só fica faltando, antes do sovar a massa, ou preparar o fermento de novo, porque isso tem que estar pronto primeiro do que qualquer outra coisa. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Celina, com as suas observações? O que é que vocês me dizem? Tá tudo tranquilo? Podemos continuar? Bom, gente, a partir desse momento, que nós ainda vamos amadurecer e podemos até trocar algumas coisas, sempre, porque é sempre muito aberto o nosso estudo do Evangelho, eu separei 2 leituras envolvendo a questão do pão. Mas antes disso, eu queria comentar um pouquinho mais com vocês sobre 2 questões que estão no Livro dos Espíritos. E é para lá que eu vou primeiro. Já apareceu aí para vocês? A pergunta número 23. Já, Malu? Já? Já. Tá bom. Porque lembra que eu falei da farinha? A farinha e o pão. O fermento nós já sabemos, é o elemento espiritual. Daqui a pouquinho já vem ele aqui, olha. O que é o espírito? Com letra E minúscula. É o princípio inteligente do universo. A matéria, ou o princípio material, por isso que a gente falou Deus, Espírito, matéria. O princípio material, pegando o nosso gancho da parábola, seria a farinha. O fermento, paralelamente, seria o princípio inteligente do universo. Mas aí Kardec ainda pergunta, qual é a natureza íntima desse princípio inteligente? E ele responde, não é fácil analisar com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável, para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada não existe. Então, dentro da nossa capacidade de compreensão, Deus criou o princípio inteligente e o princípio material.
e eles dois devem se unir para progressão, para progresso desse próprio princípio inteligente. Eu vou passar agora para a pergunta de número 76. A questão agora é outra. Origem e natureza dos espíritos, com letra E maiúscula. Que definição se pode dar dos espíritos? A pergunta é diferente. Na pergunta 23, o que é o espírito? Letra E minúscula. Agora, aqui na 76, que definição se pode dar dos espíritos? Letra E maiúscula. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Espírito com letra E minúscula é princípio inteligente. Espírito com a letra E maiúscula já se refere a uma individualidade. Esses espíritos, os seres inteligentes da criação, então já a inteligência é uma propriedade do espírito e não o próprio espírito, povoam o universo fora do mundo material. Mas para se manifestar no mundo material, para viver no mundo material, há necessidade da união do espírito com a matéria, da farinha com o fermento. A palavra espírito, com a letra E maiúscula, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo, ou seja, aquele princípio inteligente, que seria o ponto inicial, que nós não conseguimos compreender. Nós conseguimos entender o que é espírito com letra E maiúscula. Somos nós somos espíritos atualmente encarnados. O que há em nós? Espírito e matéria. E tem mais um perispírito. Olha o 3. Espírito com letra E maiúscula, a matéria, e unindo o espírito à matéria, o perispírito. De novo, 3. Espírito, perispírito, matéria. Então, na nossa parábola, gente, esse espírito com letra E maiúscula já é aquele princípio espiritual, o princípio espiritual já desenvolvido, que já cresceu, que já atingiu a idade a fase da razão. E aí, tem mais uma pergunta. A 115. Não é o número da página. É a pergunta 115. Não vou ler inteirinha porque ela é muito comprida. Dos espíritos, nós fomos criados bons e outros maus? A resposta dos espíritos a Kardec: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes. Então, nós começamos como? Como princípio inteligente, que se unia a um princípio material. Simples, porque não éramos compostos de outra coisa, e ignorantes das leis divinas, isto é, sem saber. Todos nós começamos assim. Então, todo pão começa da farinha, que seria o elemento material. O fermento representando o princípio espiritual. Esse princípio espiritual que vai crescendo e evoluindo ao contato da matéria, um dia se transformará em espírito individualidade. E quando encarnado, um ser humano consciente, evangelizado, o pão pronto para alimentar, para ser consumido. Tá bom, gente? Eu precisava passar isso para vocês dentro do raciocínio
relacionado à farinha, ao fermento e o pão pronto, tá bom? Então, vamos às nossas leituras para ver o que mais a gente consegue descobrir a respeito. Eu pedi para o Matias, deixei reservado para o Matias, no livro Cartilha da Natureza, no capítulo 85, Casimiro Cunha, com a singeleza dos seus versinhos, vai falar mais alguma coisa a respeito da gente sobre o pão, representando para nós o ser humano consciente, evangelizado. Pode começar, Matias. Boa noite a todos, boa Boa noite, noite. Maluísa. O pão. Em casa, chega o momento destinado à refeição. Raro aquele que recorda a história de luz do pão. Quase sempre vem de longe, da zona do campo, em flor, oferecer-se à criatura em nome do Pai de amor. Foi semente sepultada na terra, ferida e escura, ressuscitando em seguida nas belezas da verdura. Suportou lutas amargas, noites ásperas, sombrias, recebendo chuva e sol, tempestade e ventanais. Adornou-se em primavera, risonha, sublime, eleita, e entregou-se alegremente ao segador na colheita. Padeceu processos vários, viveu peregrinações, desde a ceifa rude à longa ao prato das refeições. Conforme reconhecemos, esse pão quase sem nome é dádiva do Criador, que vem mitigar a fome. Mensageiro humilde e santo, de carinho e de bondade, e laço entre a providência e a nossa necessidade. O amor e a abnegação resumem-lhe a bela história, o espírito de serviço e a vida e a sua glória. Coração que sofre amando, na fé sublime e sem jaça é imperfeição, vai ser pão na mesa augusta dos bens da divina graça. Casimiro Cunha. Baixa um pouquinho, fazer um favor, Marisa. Aqui ele nos passa muito bem claro, né, que a semelhança entre a nossa evolução, o nosso nascer, é como o pão, né, que vem da semente, é plantada no escuro, jogado ao solo, passa por intempéries. Depois de tudo isso, ainda ela vai ser colhida, ceifada, e ainda passando por mais essa prova, né, como as nossas, vai preencher a mesa com o produto final que nós acabamos de falar agora há pouco, né, que é o pão. E o interessante é que ela assume, como diz aqui, né, a primavera risonha, sublime, a ser eleita, entregou alegremente ao segador na colheita. Quer dizer, por tudo isso ainda, né, elas vêm nos gratificar com o alimento da mesa, né? Então, no meu entendimento, nós temos a mesmo segmento, né, dessa parábola que Jesus tanto diz sabiamente sobre o trigo, né, a semente, como é que se funcionou, qual é o processo, como é que funciona. E até agora há pouco nós estávamos assistindo aqui, eu e a Rosana, né, tudo a natureza nos mostra, né, mas ainda somos imperfeitos, né, ignorantes para entender a sábia natureza do Criador. É isso aí, Maruísa.
Tá certo. É muito a simplicidade dos versinhos não significa que o que ele esteja falando não seja de grande profundidade, né? Então, e é bom a gente lembrar, né, gente, que todo o processo, né? O grão do trigo tem que ser triturado para se transformar em farinha. A farinha tem que ser amassada, sovada para virar pão. O pão tem que passar pelo calor do forno para poder ser propício a tornar-se alimento. Então, ao longo de todo o processo da transformação de um ser em outro ser melhor, há sempre um processo de sofrimento, então, ou melhor, de amassamento, né? Ou somos triturados, ou somos amassados, ou somos sovados, ou somos esquentados, mas tudo isso é para que a gente possa se transformar num pão útil, servindo na mesa augusta do celeste ceifador, né? Que no caso é Jesus. Tá bom? Então, olha que bacana isso. É isso que nós precisamos buscar. O amor e a abnegação resumem a bela história. O espírito de serviço é a vida de sua glória. A glória de servir, de ser útil. É o que sente todo espírito evangelizado. Tá bom? Muito obrigada, Matias. E agora, claro, não podemos deixar de tomar um puxão de orelha de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 134, é isso mesmo? No Isso, isso. 134, tá aqui, ó, pão. Agora, Emmanuel sempre dá aquele arremate finalzinho, né? Pode ir lá, Rosana. Agora É é agora. comigo. Pão. Eu sou o pão da vida. Jesus, João, capítulo 6, versículo 48. Importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam dos pratos nacionais, né? Exibem, né, os pratos Sim. nacionais. As mesas festivas, em todas as épocas, banqueteiam-se com viandas. Viandas é assim, carnes exóticas, né? Com Uhum. condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entorpecer, ou seja, derramações de vinhos e outros líquidos também. O pão, no entanto, é o alimento popular, ainda mesmo quando varie nos ingredientes que o compõem Desculpa, e, tá certo, vai. e nos métodos de confecção em que se configura é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que, depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator do sustento mundial. Sempre o mesmo na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. Se lançado a formação de acepip, ou seja, de petisco aperitivo, que o absorva, naturalmente desaparece. O pão é invariavelmente pão. Quando alguém te envolva no confete da lisonja, insuflando-te vaidade, não te des a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Nossa! Ai, 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 Emmanuel, assim, o que eu entendi foi assim, Maruísa, que Emmanuel
ele colocou assim várias situações a qual o pão representa assim para nós assim como matéria, né? Assim, as variedades, certo? As variedades materiais. Porém, o pão essencial é o pão puro e simples. Esse pão puro e simples nada mais é que Jesus, o seu mandamento, o seu evangelho, as suas palavras eternas. Esse é o pão simples, a qual devemos alimentar a nossa alma e não só o corpo, porque o corpo, como o Emmanuel disse aqui, a gente temos várias formas de nos alimentar o corpo, né? Seja ele como sanduíche, seja ele colocando carnes, seja como acompanhamento, seja em outras situações. Mas o pão essencial da vida é o pão puro e simples. Por isso que Jesus falou, eu sou o pão da vida. Quem tem a mim não sentirá fome. Exato, exatamente. É isso mesmo, Rosana. É bom a gente lembrar, então, né, que o pão já é aquele ser espiritual cuja finalidade principal é servir, é ser útil, é alimentar física e espiritualmente. No caso, Jesus é o melhor de todos os pães que há sobre a terra. E eu gostaria de deixar para mais alguém, se alguém quiser fazer algum comentário a respeito dessas lições ou daquilo que nós falamos, porque com isso nós terminamos a parábola do fermento. Alguma colocação, gente? Luísa, não sei se caberia aqui, mas eu fiquei pensando até no que a Rosana falou. Você vê que coisa interessante, né? O pão, o produto final, o pão, é formado por várias sementes. Né? Então, aí demonstra o quanto a união, né? Não existe vaidade, não existe a semente melhor, não existe, assim, existe uma qualidade de semente, mas é a posição de que estabelece a junção, né? Como nós poderíamos colocar, na minha visão, das pessoas trabalharem por uma finalidade, né? Como o pão. A semente do trigo, que vem, que é moído, né, preparado, quando moe tudo, fica tudo igual, porém dá um produto final, né? Isso caberia aí na questão até. Assim, pensando em toda a simbologia, né? O ser humano consciente e evangelizado, ele passou e continua passando por um longo processo de crescimento espiritual. Agora, o seu crescimento espiritual se intensifica durante o período que ele está encarnado. Então, é quando daí o espírito deve se unir à matéria. E dessa união do espírito com a matéria, claro que essa união se dá através daquilo que nós chamamos de perispírito, que os espíritos definiram como perispírito, mas não basta simplesmente estar encarnado, ele precisa estar assim, munido de algo mais, que na parábola é representada pelo fermento, porque o fermento representa justamente a questão do reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É aquele contentamento de alma, né, que aquece, e outra. A semente escondida dentro da terra só se torna visível depois que ela brota, germina e cresce. E quando a gente olha na massa do pão, a gente não sabe dizer se ele já tem fermento ou não. Só vai poder perceber isso depois que ele começar a crescer. Então, também, quando nós olhamos para uma pessoa, só olhamos para ela, nós não sabemos dizer se ela já tem esse fermento espiritual dentro dela ou não. A gente só vai descobrir isso pelas suas ações, sobretudo na ação de servir, de ser útil, assim como o pão, certo? Exatamente. Obrigado.
Mais Alô? algum comentário, gente? Celina, Não. descobriu mais Não alguma entendi mesmo a anotação respeito aí? disso. Malu, e Oi. nesse processo, né, da gente servir, quando nós terminamos o estudo, nós saímos bem murchinhos, viu? É. Porque nós chegamos à conclusão, Jesus colocou-se como pão, Uhum. e a gente ainda se acha a melhor bolacha do pacote. A gente se acha o melhor dos sanduíches. A gente saiu bem murchinho, viu? Pois é, nem fale, Celina. E ele ainda foi um pão que desceu do céu, né? Para alimentar igualmente a todos. É o que nós mais precisamos, é o alimento, como a Rosana comentou, é o alimento do qual a gente mais precisa, né? Desse alimento espiritual tão lindo. E aí ele está fazendo uma comparação também com o Antigo Testamento, né, gente? Porque quando toda a simbologia também do Antigo Testamento, quando os hebreus estavam pelo deserto, o Senhor prometeu que daria para eles uma porção de maná todos os dias, né? Então, e o maná, segundo a simbologia do Evangelho, descia dos céus, né? Aí vem Jesus e fala: Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, né? Quem se alimenta de mim nunca mais vai ter fome. Então, todas essas coisas estão interligadas aí espiritualmente falando. Mais alguma colocação, gente? Tem um minutinho, Marise. Oi, seu Vilmar. Pois não. Meu entendimento. Que Pode nós falar. somos, Zé, somos o pão, não resta dúvida, numa maneira de entendimento. E estamos recebendo o fermento, que são esses ensinamentos que diariamente nós estamos trocando. Tudo isso que esses espíritos vêm nos ensinar. Esse é o fermento para que nós possamos entender e acreditar que somos, que o espírito é o princípio inteligente. Uhum. Entendemos, não? Nós O, estamos o recebendo espírito é o princípio fermento, é isso, inteligente, sim, isso. esses conselhos, esses ensinamentos que estamos recebendo todas as noites aqui. E outros pontos mais. O fermento, que eu estou entendendo, o fermento é esse esclarecimento. Isso tudo que nós estamos analisando, esse é o fermento, para que a gente cresça, se evangelize e comece a dar. Exatamente. É isso mesmo, seu Vilmar. É isso mesmo que o senhor tão bem conseguiu explicar e que eu me enrolei completamente, certo? Eu entendo assim, viu? Mas é isso mesmo, seu Vilmar. Tá certo. Muito bem, gente, nós estamos chegando já no finalmente do nosso tempo de estudos. Então, para fazermos o encerramento desta noite, a Lenita, por favor, com a prece final. Pode ser, Lenita? Oi, vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Ah, tá jóia, então. Vamos manter os nossos pensamentos no alto, os nossos corações serenos e sermos e absorvermos melhor esse fermento que nos é dado nesses estudos, nessa evangelização, para que possamos crescer cada vez mais, cada vez melhor, que possamos transmitir, passar, como foi dito durante a semana, né, um pouquinho desse fermento para outros crescerem também, que consigamos dividir para crescer todos juntos, todos melhores. Que Deus abençoe a nossa semana, os nossos trabalhos, as nossas famílias e que possamos ficar em paz. Deus, fica conosco. Irmão Jesus, nos acompanhe durante a semana, nos abençoe e ilumine. Que assim seja. Graças a Deus. Isso. Vou parar de compartilhar, tá, gente?